E aí, tudo bem? Bem-vindos aí ao Bota na Roda Podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial, eu, Tony Rodrigues. Salve, galera, Felipe Reginato na área. Muito bem-vindos. Episódio legal, necessário, né? Esse aqui é o episódio necessário, principalmente na área da beleza. Vamos lá, Tony. Hoje o nosso convidado formado em Biologia, Psicologia... Eu errei. Só psicologia. Só psicologia. Técnico, né? Técnico bioquímico. Técnico bioquímico. Nosso convidado de hoje é o Wellington Arruda. Seja muito bem-vindo, Wellington. Seja bem-vindo, Wellington. Muito obrigado. Como nós do podcast somos cabeleireiros, trabalhamos com cabelo, com clientes, Vinícius, Rodrigo, que não estão aqui hoje, não puderam estar aqui com a gente, também cabeleireiros. Eu quero te fazer uma pergunta polêmica, já de cara. Tá. Cabeleireiro é psicólogo? Bem, imagino que vocês me perguntam isso porque vocês devem, acho que ouvir muitos desabafos. Todos os dias. Né? Muito desabafo. Então, hoje, atualmente na nossa sociedade, acontece um fenômeno no qual está muito acentuado. Todo mundo quer ser ouvido. Sim. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ser escutado. E raras são as pessoas que querem ouvir. Né? Poucas pessoas querem ouvir, poucas pessoas querem acolher, escutar o outro. Todo mundo quer desabafar. Né? Então já começa daí. E aí realmente as pessoas vão desabafar com todo mundo. Vão desabafar desde o seu animalzinho de estimação, vai desabafar com aquele bêbado que está na rua, desabafa com o motorista, com o vendedor na loja e, é claro, que com o profissional da estética, onde vai ficar ali, às vezes, sentado na cadeira por mais de 1 hora, né? Às vezes horas Às vezes dentro do 6. salão, né? 6 horas. Às vezes 6. Então, é natural que a pessoa vá querer falar e vá desabafar. E aí, então, vocês, profissionais da estética, antes de qualquer coisa, vocês são seres humanos. E até mesmo dentro da área da estética, vocês aprendem a entender o cliente de vocês, a escutar eles, a observar. É o principal. E isso já ajuda que vocês criem um espaço de acolhimento para ouvir essas pessoas, naturalmente. Agora, então assim, dentro dessas características, a profissão de vocês e também de seres humanos, vocês conseguem ouvir, vocês podem conversar e numa troca de ideias... Pode ser tão interessante que aqui vocês podem levar essa pessoa para uma reflexão interessante, né? Então, às vezes, para os quilos de cabelo que essa cliente perde, ela também sai de lá mais leve. Sim. Porque, às vezes, aquela conversa com o cabeleireiro, o profissional ali da estética, ela sai mais aliviada, ela passa a ver aquele problema dela, aquela angústia, por um outro ângulo. Contudo, né? A escuta realizada por um profissional da psicologia, ela realmente é tecnicamente diferenciada. Porque o profissional da psicologia é assim, a psicologia ela é uma ciência e uma profissão. Sim. Ou seja, é um fazer baseado numa ciência. Então, o profissional da psicologia, ele escuta a partir de uma teoria validada cientificamente, né? Ele faz um treinamento e estuda técnicas para escutar e fazer o manejo daquilo que ele ouve, daquilo que ele percebe dessa pessoa, né? E aí, então, ele atua por meio de técnicas, de manejos, de posturas, onde ele vai trabalhando e elaborando essas percepções dessa pessoa. E aí, então, vai se gerando realmente muito mais insights e modificação de comportamento. Muito legal. Então, presta atenção. Eu já dei muita aula para psicólogo também, que no decorrer da carreira resolveu fazer curso de cabelo. Aí tudo bem. Cabeleireiro não é psicólogo, tá? Ouve e fica de boca fechada. É a melhor coisa. É uma parte do processo, né? Porque, assim, me tratei e é fantástico, né? Parte do processo é ouvir mesmo, né? E no meu caso foi assim, cara. A minha terapeuta até, inclusive... Manuela, um beijo, Manu. Ela me ouviu. E depois a gente começou a esclarecer as ideias. E a gente não tem, né?
fundamentalismo para isso, assim, né? A gente não tem conhecimento técnico para isso. Então, a gente faz parte do processo, que é ouvir. Que hoje, eu acho que no mundo de hoje, já faz muita diferença. Porque, cara, às vezes a cliente chega pra gente, o marido não olha na cara. Sabe, cara, a gente vê, cara, às vezes a cliente muda o cabelo, uma mudança drástica. Que tem também, às vezes, aquela cliente que ela mudou pouquíssimo no cabelo e ela quer que todo mundo perceba. Mas a gente vê, cara, em alguns casamentos, às vezes, o cliente, eles não se olham, eles não se veem, não identificam, cara, uma mudança drástica na aparência um do outro. Então, o ser ouvido é uma parte já muito importante, mas o tratamento é muito além disso, né? Mas o que a gente mais precisa é ouvir. Eu sempre falo isso, fazer cabelo é fácil, identificar o que realmente a cliente quer é o grande difícil. Então, não são cabelos, são pessoas. Esse é o ponto específico. Por isso que eu quero aproveitar a oportunidade para colocar um conselho ou uma dica para as pessoas. Não é porque eu sou psicólogo que eu quero aqui colocar que todo mundo venha me procurar para me pagar e eu ganhar dinheiro com isso. Não. Como psicólogo, eu também tenho uma função social de questionar essa sociedade atual e realmente alertar para que todos nós precisamos, de fato, aprender a ouvir também. Sim. A ouvir, a escutar o outro, a criar relações mais profundas, mais verdadeiras, encontros autênticos, né? E isso por si só, uma boa conversa com um bom amigo, né, com um familiar que nos ama, pode nos ajudar a lidar com os nossos problemas. Mas quando você perceber que mesmo uma boa conversa com seus bons e melhores amigos, né, com alguém que você ama, não está ajudando e aquele problema está persistindo e você não está conseguindo lidar com ele de uma forma mais saudável, então esse é o momento de você pensar em procurar um profissional, né, um profissional da psicologia. A gente está vivendo um momento que, assim, está uma explosão na busca. A gente tem no nosso curso de formação de cabeleireiro, nós temos um curso de psicologia do atendimento, tá? Isso não faz da gente psicólogo, Sim. mas ele ensina justamente a gente ouvir o cliente e não dar opinião, porque nós não somos profissionais gabaritados para poder dar qualquer tipo de conselho, tá? Mas uma coisa que eu tenho notado que uma busca gigantesca por terapia tem acontecido. As pessoas elas estão entendendo que elas precisam, que elas necessitam de terapia. Elas precisam colocar para fora e muitas vezes, como o Felipe acabou de dizer, às vezes o casal não se olha, não se fala, não se conversa ou tem uma rotina muito séria e não leva esses detalhezinhos em consideração. E muitas vezes a gente precisa falar isso para alguém, a gente precisa dessa terapia, né? E um dos vários diferenciais de um psicólogo é que ele não é só um profissional que você vai colocar para fora. Sim. Você não vai só desabafar. Eu costumo dizer que o profissional da psicologia, ele é um profissional da transformação. É isso. Então, o profissional da psicologia ele vai ser um facilitador de mudanças, um catalisador de transformações significativas. Então, se prepare. Quando for procurar um psicólogo, esteja preparado para realmente transformar seu estilo de vida. Existiu um período, assim, na minha terapia, existiu um período que, cara, eu queria até parar, porque, tipo, bagunça tanto, né, vai tão a fundo, que eu falava, não, cara, eu não quero mais saber disso aqui, não, cara. Não, e só que aí, depois disso, entrou no período que, tipo, eu tinha os problemas e resolvi os problemas antes da próxima terapia, né, que aí, pô, e aí, Felipe, como foi sua semana? Ô, Manu, aconteceu isso, eu resolvi de tal forma. Que aí foi quando ela falou, cara, é isso, é esse o caminho, né? É você se questionar e conseguir procurar um caminho saudável para isso, o melhor caminho. Não é florido, nem sempre é florido, mas um caminho real, um caminho que não te machuque, que você não fique carregando, mas é bem difícil, né? Em um período. E o que o Tony falou, cara, é que tá na hora mesmo, cara. A depressão tá aí, matando um monte de gente, matando um monte de sonho, porque a gente às vezes entende que a depressão, ela mata só pessoas, né? E esse é o extremo, quando é o fim da vida. Mas, cara, mata um monte de sonho por aí. Um monte de gente se sente incapaz,
porque de repente estava no lugar errado e aí foi escorraçado, e aí perde sonho, perde vontade, perde desejo de tudo. Exatamente. Então, cara, as pessoas precisam se tratar, e muito mais gente precisa se tratar do que, ainda assim, as pessoas que procuram. Esse seu relato é muito comum na clínica. Por exemplo, uma vez teve uma cliente que ela chegou com sintomas muito graves mesmo. E aí, então, conforme foi acontecendo a terapia, nós fomos elaborando melhor, né, toda essa pessoa, esse ser humano, e aí, então, aconteceu que esses sintomas foram sumindo. Por quê? Esses sintomas eram como que uma forma dela não entrar em contato com as suas reais feridas. Sim. Então, quando a gente conseguiu elaborar esses sintomas e ela conseguiu lidar consigo de uma forma mais madura, mais elaborada, esses sintomas desapareceram e aí, por si só, já eliminou um monte de confusão na vida dela. Só que teve um momento em que ela, com lágrimas nos olhos, chorando, me disse assim, Wellington, eu não estou suportando lidar comigo e com essas feridas. Eu quero voltar naquele sofrimento que me trouxe aqui. Não tem como voltar naquele jeito que eu cheguei aqui? Já dizia. Isso para vocês verem o tamanho da dor dela, né? E aí é que realmente que o profissional da psicologia, aí que eu falo, né, de todo o nosso estudo, de toda a teoria, de toda a técnica e treinamento, ele tem que conseguir dar o suporte adequado para essa pessoa no momento, para que ela consiga ter força e condições de lidar com esse momento de crise terapêutica, atravessar esse deserto, essa fase difícil, e aí então entrar numa fase melhor, onde aí ela consegue cicatrizar essas feridas e continuar bem pela vida. E aceitar, né? Às vezes eu sou, por exemplo, o mais novo, né, de uma família. Então eu sou o irmão mais novo. A gente às vezes acaba tendo mais esperança. Porque meu irmão é 7 anos mais velho que eu tive muito mais acesso do que ele, mais oportunidades, algumas coisas. Meus pais, quando tiveram, né, as condições já eram melhores do que quando era o meu irmão e tal. Então a gente acaba tendo um certo peso em cima devido a isso. Você tem mais condição, você tem mais acesso, você tem mais suporte, você tem que ir mais longe e tal. E às vezes, cara, eu lembro que eu mesmo era um cara que, tipo assim, cara, como que eu não vou decepcionar ninguém nesse negócio? Tipo, aí o único decepcionado era eu, cara. Porque na época eu decepcionava a menina que eu namorava, eu não decepcionava a menina que eu namorava, eu não decepcionava minha família no geral, não decepcionava meus amigos, a minha volta, o decepcionado era eu. Porque, tipo, eu não falava não pra ninguém, cara. Não falava não pra ninguém. E aí, beleza. Só que, cara, o decepcionado toda vez era eu, né? Porque aí, às vezes, eu não queria sair de casa porque eu queria descansar. Não é nem uma coisa de depressão, assim, não quero sair porque eu não quero ver o mundo. Não quero sair porque hoje eu quero descansar. Mas você não consegue falar não, cara. Aí você vai fazer. Cara, eu não quero fazer tal coisa agora, cara. Tô, tipo, cansado disso. Cara, mas tem que fazer porque, tipo, sua mãe tá esperando que você faça. Falar não é um aprendizado muito difícil. E aí depois, com o tempo, eu aprendi que o falar não, ele é um aprendizado difícil e que ele também é totalmente diferente na vida social e na vida profissional. Cara, as pessoas não deixam de ser seu amigo porque você fala, não, cara, hoje eu não vou lá. Hoje a gente tava combinando de fazer um churrasco na casa de alguém lá, cara, hoje eu não vou. As pessoas não deixam de ser seu amigo. Na vida profissional, isso pode ter um custo muito alto, cara. E aí são coisas que foi desenvolvendo depois também. Cara, o processo, ele... Eu não vou falar pra você que ele machuca, ele cicatriza. Mas às vezes... mas pra cicatrizar precisa mexer, e aí dói, cara. Um dos principais aspectos do crescimento pessoal é aprender a dizer não e também aprender a dizer sim nos momentos certos. Sim. Para que você também mantenha a sua abertura para a vida. Sim. Dentro desses contextos, que nem a paciente que, queria regredir, ela queria voltar no estado. E é engraçado, porque muitas pessoas, às vezes, elas têm só o sofrimento na vida. Por isso que ela gosta daquilo, porque é algo que a mantém, né?
é algo que ela tem, às vezes, de argumento até para as outras pessoas. Ela não tem outra coisa Sim. que a sustente a não ser aquilo. Sim, ela só conheceu o sofrimento na vida. É. Isso é muito comum e é muito tocante, né? Dentro da psicologia clínica, você tem contato com histórias de vida muito tocantes, né? E que realmente mexem ali com as nossas fibras mais internas, sabe? A gente que acompanha isso, né? A pessoa às vezes traz uma história de vida de muito sofrimento e às vezes só sofrimento. E aí é que entra uma coisa interessante, que também a psicoterapia, muitas pessoas têm medo porque sabe que mexer na ferida vai doer. Vai. Mas também aí entra uma parte muito gostosa da psicoterapia, quando essa pessoa que só conheceu o sofrimento, ela na psicoterapia passa a desenvolver recursos e habilidades pessoais para criar qualidade de vida na vida dela Sim. e criar momentos felizes e de plenitude. Aceitar E a aí, felicidade. Tem são- gente que tem dificuldade de aceitar, cara, a Sim. felicidade. E aí são muitos momentos de alegria, de comemoração dentro do setting terapêutico, Sim. né? Então, fazer terapia também é muito gostoso em muitos momentos. É muito gratificante para a pessoa, né? E para mim, como profissional, me realizo. Ou seja, ela sai daquele estilo, porque é um estilo de vida, né, que isso, né? Ela sai desse estilo e cria um novo estilo. Ela, nesse caso, putz, o que muda na vida dela? Tipo assim, putz, a pessoa, ela tem essa amargura, ela tem esse sofrimento, ela carrega isso porque é a única coisa que a sustenta. Quando ela começa a largar disso, ela abre novos horizontes, ela amplia o leque, a vida dela, o que muda? Você falando isso me faz lembrar de uma frase da Clarice Lispector, algo mais ou menos assim. Tenho medo de descobrir qual o meu grande defeito, algo assim, ou o meu grande problema, porque eu tenho medo de me livrar da muleta que me sustentou aqui até hoje. É uma muleta, cara. Então, É uma muleta. veja essa angústia que a Clarice Lispector, né, como ninguém consegue colocar isso muito bem, né? Sim. Mas realmente nenhuma pessoa vem para psicoterapia, né, com um profissional realmente graduado, formado e bem treinado, para realmente a gente não vai tirar o chão de ninguém e jogar a pessoa no vazio. Não é de forma alguma. Sim. Tudo é feito de uma forma gradual, né? Então isso vai sendo feito aos poucos. Então a pessoa ela vai tirando aqueles pilares de sofrimento que era a base que ela tinha na vida, e então a gente vai construindo pilares mais confortáveis, pilares saudáveis. Então aos poucos, gradualmente, ela vai deixando aquela cadeira de espinhos ou de pregos ali e vai passando a sentar numa cadeira bem mais confortável. Que no começo é até estranho, porque ela... Eu falo isso, cara, porque por várias pessoas que eu conheço, tipo assim, cara, eu não aceito muito carinho na relação. Mas por quê? Não, muito meloso, que não sei o que tem, eu não sou assim. Mas quando você vai ver no íntimo também, aquela pessoa nunca teve carinho, cara. Tipo, Então, não sabe pra o que é ela aquilo. viver num conforto também é muito estranho, porque é muito diferente, cara. Eu conheci Tipo, assim, ó, ficar na água é gostoso. Mas, cara, se você tiver que ficar, sei lá, 2 dias, o dia inteiro na água sem sair pra terra, aquilo vai te incomodar. Então, até o que é bom, de alguma forma incomoda quando a gente não tá acostumado. Acho que é mais ou menos isso que as pessoas sentem quando tá trocando. Eu, uma vez conversando com uma pessoa, ela disse que ela não sabia falar eu te amo, por exemplo, né? Tem muita gente que tem Aprendeu com o tempo, mas a pessoa falou que nunca tinha falado, que nunca tinha ouvido isso, nem dos pais. Você falou, cara, é muito complexo, né? Olha, Tem os lados difíceis. na quando a gente clínica perde. a gente vê isso muito claro. Sempre. Mesmo as pessoas que trazem muito sofrimento, né? Na verdade, não é tanto só lidar com as coisas negativas, o sofrimento, que gera mais sofrimento. Mas, na verdade, é justamente saber lidar, experienciar e suportar a felicidade e a alegria. Sim. E isso, às vezes, é uma grande dor para a pessoa. Por exemplo, a pessoa que sente muito amor por alguém, mas não consegue comunicar esse sentimento. Ela tem muito afeto por alguém, mas não consegue expressar afeto por aquela pessoa. E o pior, não consegue receber o carinho que aquela pessoa está dando. Às vezes a pessoa na história familiar dela, ela teve tanta privação de afeto, né, de atenção emocional, que de repente ela entra num casamento e se casa com um marido que é só afeto e amor. Sim. Só que ela não sabe lidar com aquilo é muito estranho para ela. Parece até falsidade.
Não, se torna aversivo, ela não sabe o que fazer, então às vezes isso é comum, né? Tem pessoas que vêm me procurar e a questão é essa, me ajude a aprender a aceitar o amor, o afeto do meu parceiro, da minha Existe até parceira. uma sensação de não merecimento, cara. Agora, Tem muita gente que tem essa sensação de tipo assim, não, cara, eu não mereço essa relação. tem gente desse que se jeito. põe pra baixo o tempo Cara, todo, não, cara. não, tipo, cara, puta, aquela pessoa lá, Muito- tipo, é muito incrível, porque a gente convive, cara. Eu falo isso, cara, porque hoje eu vivo uma relação plena, cara, que eu sou muito feliz, mas é uma relação que todo dia eu faço a escolha de ser feliz, cara. Eu faço a escolha, tipo, de tentar ser a melhor pessoa que eu posso pra ela, independente do que vai acontecer no dia, independente de como ela vai reagir a isso. Mas, cara, é complicado, porque, tipo assim, ó, o convívio não é assim. Aí você vai lá, tipo, você fala, puta, cara, minha mulher tá enchendo meu saco disso, cara. Quando você fala isso numa roda de amigo, os caras vão falar, isso é normal, cara. Pô, a minha, isso aqui, é o outro. Não, a minha tá acabando com o meu dinheiro aqui, não sei o que tem. As pessoas, cara, acham que tem que ter um negócio. Eu não tô falando que tem que ser perfeito, mas as pessoas acham que tem que ter um espinho. E às vezes não precisa, cara. Não precisa, sabe? Às vezes, pô, pode ser tudo bem. Não precisa brigar, não precisa discutir. Tipo, o amor pós-discussão é melhor. Claro que não é, cara. Claro que não é. Só aproveitando o gancho que você está falando, para não perder, o sofrimento também é um condicionamento. É, E a claro gente que é. fica habituado a ele. E é difícil saber viver sem ele. Sim, Né? que é o que eu falo da Clarice, cara. Porque sem o sofrimento, a gente talvez entre na inércia. E um aspecto que eu costumo falar muito para as pessoas, e vou aproveitar essa oportunidade aqui também. O sofrimento, ele cuida de você. O sofrimento, ele toma conta de você. Você não precisa se preocupar. Sim. Para você ter sofrimento na sua vida, você não precisa fazer nada. Você não precisa mudar nada. Agora, a felicidade, ela precisa ser cuidada. Primeiro, a Construída. felicidade, ela dá muito trabalho. Dá. Primeiro, você precisa criar espaço na sua vida para receber ela. Sim. E esse espaço precisa ser adequado. Depois que ela se instala ali, você precisa cuidar dela todos os dias, como você colocou. Da sua Sim. escolha que você faz todo dia na sua relação. Sim. Você precisa cuidar da sua felicidade todos os dias. Porque senão ela vai embora. O sofrimento não vai embora e ele não te deixa. Então, isso é uma mensagem que eu quero deixar também para as pessoas. Eu ouvi uma vez... Leva pro corte, hein? Esse aí é o corte do episódio. Vai pro corte. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim do relacionamento, né? Igual você falou ao casal, puta, tá acabando com o meu dinheiro, que enche o saco, porque eu não posso ver futebol, não posso sair, não sei o quê. Uma vez conversando com uma pessoa, cara, também da área de psicologia, ela falou assim, sabe qual é o problema das pessoas? Elas não fazem acordos antes de começarem um relacionamento. Peraí, o que você gosta? O que eu gosto? Ó, eu não gosto disso, tá? Então, ó, se você quer se relacionar comigo, isso aqui eu não gosto. O que você não gosta? Ela fala, porque daí você já deixou ciente de que você tem manias, de que você tem problemas. Ela falou, o maior problema é que as pessoas camuflam isso no início de relacionamento. E veja só, a gente faz isso com o cabeleireiro. Não Com o maquiador, o profissional da estética, a gente chega e fala pra ele, olha, eu gosto disso, não gosto do meu cabelo assim, eu sou desse jeito, eu gosto disso, não gosto daquilo. Você fala isso pro profissional da estética. E vocês nos perguntam, né? Vocês perguntam, O que você não gosta? O que você constantemente, trabalha, né? Qual é o seu estilo tem de que ser vida? a primeira Como é que é? pergunta que a gente faz é o que você não gosta. Então, né? por que quando a gente vai se relacionar com alguém, construir uma relação, seja profissional ou seja uma relação afetiva, ou até mesmo dentro da família, porque nós estamos em constante mudança, a gente precisa rever os acordos, mesmo aqueles que tenham acontecido no passado. Olha, hoje eu não tô mais assim, eu não sou mais assim, eu mudei. Sim. Né? Isso Esse antes me medo agradava, de hoje não agrada decepcionar, mais. esse medo que às vezes a gente tem de decepcionar a família, é uma coisa que a gente tem que saber ver, cara, porque, assim, independente, eu sempre falo isso, cara, independente de qual é a crença espiritual
da pessoa, se essa pessoa ela acredita que acabou, acabou, se ela acredita que acabou, começa de novo, ou se acabou, começa em outro lugar. Independente disso, a gente sabe que essa vida a gente tem. Então, às vezes, cara, se você não rever esses acordos, você vai estar toda hora quebrando um acordo com você. Que esse é o mais importante, cara. Esse é um grande problema que acontece também, é que na clínica as pessoas chegam muito desatualizadas sobre elas mesmas. Exatamente. Elas ainda mantêm uma imagem de si delas ali há 20 anos atrás. E quando eu estou desatualizado sobre mim mesmo, imagina estar atualizado sobre o outro. Não vai estar também, então você também está desatualizado sobre o outro. Então, às vezes, alguém te magoou lá no passado, te ofendeu, por exemplo, e você continua vendo aquela pessoa unicamente por aquele prisma daquela situação. Mas aquela pessoa pode ter mudado. Ela pode ter se transformado. Aquela pessoa que te magoou ou que te fez algo ruim daquela forma, talvez ela não pense da mesma maneira mais. Sim. Então, assim, é outra coisa importante. A gente sempre precisa estar se atualizando sobre nós e se atualizando sobre os outros. E as outras pessoas também não têm nenhum tipo de culpa sobre aquilo lá. Então, por exemplo, às vezes uma namorada, um namorado, um companheiro, uma companheira te magoou, aí você vai lá e deposita na outra pessoa que tá chegando. Um cara cortou seu cabelo mal, o cara pintou seu cabelo mal, você vai lá e deposita. Não, pra mim não dá mais pra ser loira, porque quando eu fui loira da outra vez, pelo amor de Deus, acabaram com o meu cabelo. Mas não é mais, aquela condição não existe mais. Aquela foi só naquele tempo, naquele momento. As próximas são outras, são novas, né? Para tudo. A gente tem que estar aberto, porque sem essa abertura não tem crescimento. Você citou maquiagem. Eu queria fazer uma pergunta. Maquiagem tem influência psicológica nas pessoas? Bastante. Principalmente a gente que trabalha com beleza, a gente vê que as pessoas elas se maquiam, homens, mulheres, né? Hoje muito adolescente faz a pintura de unha, né? Usa lápis nos olhos. Tem influência no psicológico? Isso faz ela se sentir melhor, faz ela se sentir bem? Sim. A maquiagem, ela está dentro de um conceito muito amplo que é a vaidade, né? A maquiagem é um dos instrumentos da vaidade. Então, assim, quando a gente pensa em vaidade, em maquiagem, em psicologia a gente vê por 3 aspectos: evolutivo, ao longo da história da humanidade, de adaptação. Tem também aspecto social, que inclui cultura, a classe social a qual eu pertenço, sim, ou a qual eu quero pertencer. É o maior caso, eu acho. A minha profissão, a economia, né? A religião que eu pratico ou que eu não pratico, né? Então, assim, tem esses aspectos sociais, tem esses aspectos culturais, religiosos que vão nortear aí as minhas práticas com a minha vaidade. E sobre a maquiagem, por exemplo, tem registros de mais de 3.000 anos atrás, nos egípcios, que eles já usavam fuligem e outros produtos ali que eles tinham. Extrato de chumbo branco. Para justamente, né, para pintar a pele, fazer uma maquiagem, né? Então, assim, tem poucos estudos na área da psicologia, na área da beleza, da vaidade. Precisava ter mais. E precisa, porque é um fenômeno cotidiano. Sim. Que todos nós temos práticas de vaidade e também de maquiagem. Eu sempre falo que as pessoas acham, eu não faço parte da moda. Faz. Não tem como não fazer, cara. Porque se você sair pelado pra rua, você vai fazer parte de algum grupo da moda. Então, eu faz parte. Para montar material, uma vez de cor, eu fiz um estudo sobre tribos urbanas. Você falou, a pessoa faz às vezes maquiagem para dizer a qual grupo da sociedade ela pertence. E foi muito interessante esse estudo que eu fiz sobre as tribos urbanas, porque a forma como a pessoa se maquia ou como ela se veste vai realmente determinar a qual grupo ela pertence. Mas dentro disso, a gente vê também que tem muita gente que é neutra, que ela consegue se adaptar a todos os grupos de uma forma muito mais natural, enquanto outras são mais rígidas em mostrar que pertence àquele grupo e que ela faz parte daquilo. Sim. E que aquilo é ideologia de vida dela, né? É um status social, é algo que eu quero comunicar para os outros, é algo que eu quero reafirmar para mim mesmo enquanto pessoa. Então a maquiagem, ela está muito dentro disso,
né? E, então, por exemplo, na verdade, uma diferença que existe entre a fisionomia do homem e da mulher. A mulher ao redor dos olhos é uma região mais escura. Então, daí que se pensa que foi surgindo, por exemplo, esses truques da maquiagem, como a sombra e a máscara para os cílios, para escurecer mais os olhos, porque assim, essa mulher, ela aparenta ser mais jovem e mais feminina para o homem. Também, com o envelhecimento, a pele vai perdendo um tanto do seu viço, ela vai perdendo aquela homogeneidade, né? Sim. E também, com a ação do sol e algumas cicatrizes que vão surgindo, então ela vai deixando de ser uniforme. Então, aí que surge, por exemplo, o recurso da base, para deixar a pele novamente mais uniforme. Então, isso trazer um aspecto de saudável e de juventude também para a pele, né? Sim. Aqui, por exemplo, os lábios das mulheres, já naturalmente ele é um pouco mais avermelhado que o dos homens. Principalmente na época do ciclo menstrual, tem uma maior abundância do hormônio estrógeno. Então, com mais estrogênio circulando na corrente sanguínea, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo nos lábios, fazendo com que eles fiquem mais vermelhos, mostrando que essa mulher está numa fase mais fértil, está apta para a reprodução, para o sexo. Então, aí que muitas mulheres usam, né, do batom e do blush, para realmente trazer essa cor que sugere feminilidade, fertilidade e reprodução. Olha que legal. E tem estudos interessantes que mostram a percepção dos homens com relação ao rosto das mulheres. E aí mostra que os homens têm uma tendência a achar as mulheres mais sexys, mais bonitas, as mulheres que estão maquiadas. Tem um aplicativo de relacionamentos lá na Europa que ele fez uma análise dos seus clientes, dos seus usuários, e viu ali que as mulheres que apareciam maquiadas nas fotos do seu perfil, elas recebiam 139% mais solicitações, mais toques de homens do que as mulheres que não estavam maquiadas nas fotos. Cara, eu sempre gostei de perfume, né? E aí é uma coisa que eu nem trabalhava com beleza, eu nem imaginava, cara, que eu ia trabalhar com beleza. E eu sempre olhei, cara, a unha das mulheres, cara. Cara, na minha cabeça sempre foi assim. Falava, cara, eu pago R$400 no perfume. Se a mulher não pagar 5 no esmalte, cara, ela tá de brincadeira comigo. E era uma coisa que eu tinha na minha cabeça lá, cara. E é isso, porque além de tudo, eu acho que tem um cuidado, cara. Tem também uma preparação, sabe? Hoje a gente vive uma condição do mundo, eu acho que é não binário mesmo, né? Não é mais masculino e feminino, são outras condições, outros tipos de atrações, de beleza, mas no geral eu acho que além dessa ideia mesmo que era na época, né, para os homens, a mulher fica mais feminina assim, acho que também essa ideia de um cuidado, cara. Porque acho que se você vai sair com uma pessoa, sendo ela uma pessoa, um homem ou uma mulher, a ideia de não ter um cuidado, sei lá, cara, a mulher também, ela não espera que o cara, sei lá, vá maquiado, mas ela não espera também que o cara não faça pelo menos uma barba, que o cara não coloque uma roupa boa, não passe um perfume, alguma coisa assim. Então, acho que essa ideia do cuidado, ela é importante. Porque, por exemplo, na galera da academia, por exemplo, esse cuidado, ele é mais do que esse estético ainda, né? Tipo, a galera... Hoje eu vejo, cara, claro, a galera da academia fala, putz, não dá pra eu me relacionar com alguém que não vive isso. Porque a vida é muito diferente, ou vai ser muito chato, porque é esse cuidado, né, cara, também, do que come, do que faz, de como vai. Com certeza. Aproveitando isso que o Felipe tá falando, que isso é fantástico, é sensacional. Porque muita gente esquece de se cuidar para falar que vai cuidar do outro. Então não tem como você cuidar do outro se você não cuida nem de você. Mas dentro dessas características que o Felipe acabou de citar, que as pessoas fazem isso para se sentirem melhores, mais bonitas. O que é ser bonito para a psicologia? Tudo. Ser bonito em psicologia é um conceito bem complexo, porque ele envolve autoestima e a imagem corporal.
a imagem corporal é um conceito muito interessante em psicologia. Por exemplo, se a gente colocar um espelho aqui e eu me olhar nesse espelho, vocês dois provavelmente vocês vão ter uma visão bem objetiva do que o espelho está refletindo sobre mim. Agora eu, como essa imagem diz a respeito sobre mim, aí ela vai ser toda alterada pela minha percepção. Então, mesmo que eu veja alguns aspectos objetivos, predominantemente, essa minha percepção que eu vou ter dessa imagem do espelho, ela vai estar toda alterada pela minha percepção pessoal. Pelo eu interior mesmo, que aí é só você. Por isso que tem muitas acesso. pessoas não se acham bonitas às vezes, né? Exatamente. Ou outras se acham extremamente lindas. Sim, isso varia muito, né? Então, assim, a percepção com a nossa autoimagem, a nossa satisfação, isso é muito flutuante, isso varia. É normal ter dias que você acorda e você se acha feio ou feia. É normal ter dias que você se acha ótimo, tem dias que você se acha mais ou menos, outros dias nem isso, nem aquilo. Né? Isso é bastante flutuante, isso varia com os dias e também com fases da vida e situações em que você está passando, Sim. né? Porque isso tem muito a ver com a forma como a gente se vê, né? Na nossa questão da nossa autoeficácia, o quanto que a gente se percebe que a gente é capaz de fazer as coisas, na nossa autoestima, a nossa capacidade de dar conta das demandas, a nossa história de vida, Sim. né? Os valores dentro da sociedade que nós estamos imersos, e isso não tem como escapar. Quais são os padrões de beleza que eu tenho na minha sociedade? Quais desses parâmetros que eu consigo me aproximar e quais aqueles que eu estou bem longe, né? Então, assim, se sentir bonito está amarrado a todos esses vieses, né? Você tem que ajeitar cada coisinha para estar bem. E aí é que está uma outra coisa também muito importante. As pessoas muitas vezes pensam para ser mais feliz, para sentir melhor, elas acabam investindo apenas na dimensão física. Então, ela só vai se dedicar a ficar fazendo atividade física, né, a cuidar da sua estética exterior, da sua aparência. Na academia. Só que é um E não mau lê o livro. investimento. É um mau investimento. Esse o tempo vai engolir. E outra coisa, por mais que essa pessoa ela fique linda fisicamente, que ela se aproxime muito dos parâmetros atuais da sociedade de beleza física, tanto o homem quanto a mulher, ele ainda pode ficar insatisfeito. Pode não, vai ficar, provavelmente. Porque Né? se ele não tiver, né, a sua visão de se sentir bonito, baseado em outros aspectos da vida, como eu falei, de sentir que você faz muito bem alguma coisa, que você é um bom profissional, que você é um bom companheiro, que você é um bom filho, um bom pai, enfim, que você é um bom amigo, né? Que você... Que é interessante você levantar da cama todos os dias, porque o fato de você sair da cama, você vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Exatamente. Que você é capaz de contribuir alguma coisa para a sociedade. Enfim, tudo isso faz com que você de fato se sinta bonito. Essa é uma base sólida de você se sentir bonito. E aí sim, De forma ampla, os né? cuidados com a vaidade, a estética, vêm a complementar e vai dar certo. Eu tenho visto uma coisa, assim, é muito crescente entre as pessoas, que assim, ela busca entregar muito para os outros, mas não entrega para si mesmo. Dentro como se diz, dessa aparência, daquilo que muitas vezes a pessoa quer mostrar para o outro, e ela não mostra para ela mesma, ela não vive a vida dela, ela não é ela mesma, ela vai criando personagens para outras pessoas, imagens para outras pessoas, e eu tenho notado uma coisa, as pessoas, elas têm chegado para mim, Felipe, assim, cara, mas é assim, um número muito grande de pessoas, só olha para mim e fala assim, nossa, eu tô tão cansado, tô tão cansada, tô tão cansado, porque ela tá fazendo um esforço, ela tá gastando uma energia tão grande para mostrar para as pessoas aquilo que ela não é. E tá enxugando gelo, né? Porque isso é uma falta do autoconhecimento enorme. Aí você tocou em um ponto muito importante também do que faz a gente se sentir bonito. Um outro elemento são as relações. Há estudos que mostram isso. Quando eu sou capaz de criar vínculos verdadeiros, sinceros e profundos na minha vida,
onde eu me percebo como um bom amigo, um bom companheiro, né? Um bom familiar, um bom profissional, né? Com aquelas pessoas com as quais eu estabeleço minhas parcerias, né? Eu, de fato, isso vai ser uma base para eu me sentir mais bonito, né? E aí, né, Tony, você fala da pessoa que só entrega, dá e não recebe, mas também tem as pessoas bastante egoístas e bastante só narcisistas, que só querem receber. Só quer receber. E aí que é interessante que acontece o fenômeno que às vezes você vê aquela pessoa que ela está dentro de todos os padrões de beleza da sociedade, mas é uma pessoa tão narcisista, tão fútil e tão egoísta que ela passa a ficar feia para você. Como às vezes o contrário. Tem uma pessoa que ela está distante dos padrões de beleza da sociedade, né? Mas ela é uma pessoa com tantas habilidades sociais, com tantas características de personalidade tão boas e tão interessantes que ela se torna uma pessoa atraente, bonita para você. Ou seja, muitas vezes a gente tem, como se dizem, a primeira impressão e a segunda impressão, né? E muitas vezes essa impressão ela vai se mudando mesmo, ela vai se moldando. Muitas vezes elas são diferentes, Às vezes cara. você vê uma pessoa que ela é linda e ela vai ficando uma mecha seca, né? Podre, porque é muito feio o que a pessoa tem por dentro. Exatamente. E é por isso que os estudos, eles andam muito em sintonia com essa nossa percepção que a gente tem no cotidiano, né? Porque, assim, achar o outro bonito, né, ser belo, tem muito mais a ver realmente com essas condições de quem realmente eu sou, com as características minhas de personalidade, com as minhas atitudes. Então, assim, o que a ciência ela fala em essência, em todos os estudos sobre beleza e vaidade, que a beleza ela é um conceito essencialmente muito mais subjetivo. É subjetivo. Vocês, profissionais da estética, vocês têm vocês têm padrões objetivos. Vocês têm, né? Por exemplo, o corte, a simetria, a maquiagem, composição da cor, do look, uma série de coisas, né? São parâmetros objetivos. E eles existem e fazem parte desse conceito de beleza. Porém, o essencial é subjetivo. Sim. Né? Então, e esse subjetivo tem a ver com a minha percepção de quem eu sou. E o que é percepção em psicologia? A percepção em psicologia é aquilo que eu falei da diferença de eu me olhar no espelho e vocês olharem. Vocês não estão dentro de mim, vocês vão conseguir olhar para a minha imagem agora mesmo, ou até mesmo no espelho, e vocês têm uma visão mais objetiva sobre quem eu sou, fisicamente. Agora, quando eu me olho fisicamente, ela é alterada pela minha percepção, porque a percepção, para muito além da simples visão, ela é permeada pela minha história de vida, a minha história familiar, as coisas que eu passei na vida, os sabores e os dissabores, as crenças que eu desenvolvi a respeito de mim e da vida. Sim. Né? Então, assim, é permeado pelos meus sentimentos, as minhas emoções, pelos meus instintos. Então, tudo isso altera essa minha percepção de quando eu realmente me sinto bonito ou não. Agora, e tem a questão cultural, né? Porque, por exemplo, a beleza aqui, pra gente, é uma, e no Japão ainda é outra, e é totalmente inviável a gente tentar unificar as duas de um modo só. Sim, por exemplo. A beleza na periferia é uma, e na sociedade... Na alta sociedade, é que eu não gosto muito do termo da alta sociedade, mas na periferia e nos bairros mais nobres, elas são diferentes já, da mesma cidade. Aí que você vê como roupa e identidade visual tem tudo a ver para eu comunicar para o mundo a qual classe social eu pertenço, a qual grupo eu quero fazer parte, a qual grupo eu faço parte. Exatamente. E eu quero mostrar isso para você, né? Então, assim, um grupo da periferia, para ele é importante se vestir de uma forma, usar determinados adereços, tatuagens e maquiagens, porque aquilo vai definir para ele a identidade dele de quem ele é. Assim como uma pessoa que mora em um bairro de classe alta na sua cidade. Sim. Né? Os valores que ela vai ter para escolher as roupas dela, né? De grife ou sem grife, a maquiagem, os cosméticos que ela usa, como ela anda e onde ela anda, tudo isso é uma forma dela se autoafirmar para ela mesma a sua identidade e ela vai querer comunicar isso para o mundo. Sim. Né? E até mesmo, eu acho que você falou sobre Japão, né? Eu falei. Então, um exemplo Japão assim que são pessoas diferentes, uma cultura diferente por ser distante. Muito legal essa sua sacada da gente entender bem isso comparando com uma cultura oriental, que são bem diferentes das nossas.
Então, atualmente no Japão, ter os dentes tortos é visto como bonito. E Sim. para nós, a gente vai atrás do dentista para corrigir e ficar Corrigir isso, certinho. pelo amor de Deus. No Japão antigo, olha que interessante, eles faziam uma pasta para sanitização dos dentes que ela deixava os dentes escuros e quase pretos. E aquilo era visto como bonito. E justamente para quê? Para fazer um contraposto com as figuras, as imagens dos demônios na cultura japonesa. Porque os demônios na cultura japonesa, eles são retratados com dentes brancos. Né? Então, assim, tinha até um significado espiritual melhor você ter os dentes sujos, escuros. Ah, que interessante. A gente Muito tem bacana. isso, por exemplo, em relação ao dinheiro, cara. Quantas pessoas aqui na nossa sociedade não entendem que o dinheiro é algo ruim? Tipo, as pessoas entendem o dinheiro como um mal necessário. Porque muita gente, cara, ainda entende que, tipo assim, quem tem grana? O cara que tem grana é o cara que passou a perna em alguém. É o cara que dificilmente ele é um cara... Merece a conquista da pessoa. É um Acontece cara que... muito. Mas não é que desmerece, é porque ela também não entende isso. Né? É um perfil de visão, sabe? Não dá pra eu ver quem tá passando lá do outro lado se eu estiver olhando pra cá. E esse é uma coisa, cara, por isso que a gente vê tanta briga na sociedade. Porque as pessoas olham cada uma para um lado e aí isso acaba gerando uma discussão, cara. E aí que a gente vê o quanto que é importante esse tipo de conversa que a gente tem. E aí que eu falo de outros fenômenos psicológicos que esse tipo de conversa que a gente tem leva. Pode levar. Primeiro, a alteridade. Né? É olhar para o outro e historicizar o outro. Sim. Eu olho para o outro, por exemplo, que pode ter uma condição econômica muito melhor, tem ali um status social muito elevado, aparentemente, com muito dinheiro, né? E para evitar que eu entre em julgamentos precipitados e errôneos sobre aquela pessoa, é interessante eu dar uma chance de conhecer a história de vida dessa pessoa. De onde ela veio? O que ela passou? O que ela recebeu da vida e o que ela fez com que a vida deu para ela, né? Então, isso é alteridade. Então, assim, é eu tentar me colocar no outro e permitir que o outro também se coloque no meu lugar, né? E aí também a gente cai em um outro conceito muito próximo e mais desenvolvido e mais profundo que esse, que é a empatia. Eu procurar me colocar na pele do outro, no lugar do outro, né? Não julgar o outro a partir dos meus valores e das minhas expectativas, mas sim procurar sentir com o outro aquilo que ele sente a partir dos valores dele, da visão dele, da história de vida dele. E é engraçado porque as pessoas crescem, são doutrinadas com esses dogmas e muitas vezes ela não consegue se livrar se ela não faz uma terapia. Se ela não Mas quiser se ela não muito, quiser, não tem se gente que- livra. Mesmo que faça terapia, não vai entender que aquilo ali Mas é que tem gente que não feito quer, um problema, né? Tem gente que não quer. É porque eu falo isso, cara, porque eu entrei, não sei se é desintoxicação, mas, cara, eu entrei num processo de tentar me separar de algumas coisas. Eu era um cara muito ligado a futebol, isso roubava a minha paz. Comecei a tentar separar isso. Cara, e não é fácil, porque são 35 anos fazendo a mesma coisa. E aí você olha e você fala, não, a partir de agora eu vou deixar algumas coisas de lado para tentar começar uma vida diferente. É difícil também, cara. É uma escolha difícil de se fazer, né? Mas, por outro lado, também, cara, é necessária pro nosso crescimento, sabe? Pra nossa Isso, mas prosperidade sabe, mesmo é necessária. aí você está pegando um ponto muito importante que, assim, mudar não é fácil. Não. Como psicólogo, eu sou testemunha da luta árdua que as pessoas travam diante de mim no consultório para mudar, né? E se modificar. E até em psicologia, como eu falei, é uma ciência, né? A gente tem, né, as neurociências hoje. Então, a gente percebe que uma mudança de hábito, de estilo e de ideia, ela envolve mudar e modificar estruturas cerebrais, estruturas orgânicas. Então, veja o quanto que isso é difícil. Sim. Não é fácil, não é só mudar de ideia, não é assim, não é. As pessoas têm até uma visão de que psicoterapia, que papo de psicólogo é algo abstrato. Não, nós somos modificadores biológicos. Porque, por exemplo, a pessoa está acostumada a ver que isso é uma função, por exemplo, só do médico, né? O médico vai lá, ele faz uma cirurgia plástica em você, ou ele vai fazer uma cirurgia para tratar de alguma doença sua,
né? Então ele vai fazer uma incisão, vai entrar lá com bisturi, outros instrumentos, vai fazer cortes, retalhos e vai fazer uma alteração biológica em você para te promover um estado de bem-estar e saúde, né? E aí então o que acontece, por exemplo, o psicólogo também faz isso, porque já existem vários estudos em neurociência que mostram o antes, o durante e o depois de uma psicoterapia, onde se mostra por ressonância magnética funcional e uma série de outros exames que o cérebro da pessoa, ele modifica. Tem estruturas cerebrais que antes da psicoterapia eram mais ativadas, excessivamente ativadas, né? Por exemplo, no caso da ansiedade, né? A amígdala, por exemplo, cerebral e outras regiões do cérebro extremamente ativadas, e com a psicoterapia elas passam a ficar menos ativadas. E o córtex frontal, que é uma região onde está menos ativada, que tem a ver, né, com pensamento, decisão, vontade e tudo mais, está menos ativada, a pessoa sai da psicoterapia com essa região do cérebro muito mais ativa. Então, a psicoterapia, ela modifica o funcionamento de estruturas já existentes e ela também cria novos caminhos cerebrais da transmissão de impulsos elétricos nos neurônios. Então, muitas vezes, você está acostumado a pensar só de uma forma, como a gente falou tanto aqui, né, da infelicidade, de certas crenças e certas ideias. Porque você tem aquele caminho neural sempre da mesma forma, sempre aquele mesmo caminho. Na psicoterapia, você vai começar a fazer um esforço de começar a fazer um circuito neural diferente. De repente, você vai para esse lado, desce por aqui, vai para lá. Então, o impulso elétrico, ele muda. Isso fazendo com que a pessoa tenha novos insights, novas ideias, né? E ela vai conseguindo criar um novo estilo de vida. Só para finalizar aqui essa parte, eu costumo falar para os meus clientes que fazer psicoterapia ou mudar de estilo de vida, promover qualidade de vida na vida, é tão complicado quanto você praticar um idioma novo. Você acha realmente que você vai aprender um idioma novo, alemão, inglês ou russo, tendo apenas uma única aula, 30 minutos ou 50 minutos lá com o seu professor, você sai da aula e esquece vida normal? Sem chance. Sem chance. Você sabe que se você quer valorizar o seu dinheiro e seu esforço, se você quer aprender aquele idioma, além daquela aula semanalmente que você tem que fazer, nos outros dias você vai ter que ler em alemão, você vai ter que ouvir vídeos, né, em inglês, assistir filmes em inglês, ouvir música, vai ter que tentar começar a conversar com pessoas que falam inglês, ou seja, você vai trazer aquilo para a sua vida. Então, realmente não dá para você falar em mudança continuando com os mesmos hábitos. Sem mudar o lifestyle, não tem mudança. Exatamente. E é isso, cara. E aí que eu falo que, no geral, as pessoas não querem, não é desejo delas explícito, assim, não, eu não quero. Não, é porque ela não quer, porque para mudar precisa querer demais, assim. E não basta querer, não basta vontade. Porque vontade, querer, todo mundo eu quer. Falo, cara, às vezes o cara que deixa de beber, que quer deixar de beber, o cara quer deixar de fumar. O cara que quer deixar de beber, como que ele deixa de beber indo no mesmo bar, mantendo as mesmas amizades com aqueles mesmos caras? Cara, não deixa. É difícil, sabe, cara? O cara, então, eu quero deixar de beber. Por que quem consegue? Tem que querer muito e envolve motivação, envolve decisão. Mas a gente vê, cara, por exemplo, aí a galera fala, tipo assim, galera, nada relacionado a... não é como eu penso, tá? Mas é como a gente vê e é uma coisa que eu sempre raciocínio. O cara, ele quer parar de beber ou ele quer parar de usar droga, qualquer coisa do tipo. Envolve escolha. Aí ele vai lá, ele faz a escolha. Uma das escolhas que esse cara faz é ir na igreja. E aí, de alguma forma, ele vai falar, cara, Deus me tirou da droga, Deus me tirou da bebida. Se a gente pensar espiritualmente, é isso mesmo. Mas se a gente pensar biologicamente, assim, né, cara, cientificamente, esse cara, ele ficou longe disso. Ele procurou pessoas, ele mudou o lifestyle mesmo dele, mudou o ciclo de vida, o ciclo de amizade. Ele deixou de estar perto de tudo aquilo. Então, no geral, eu acho que é o que a gente estava falando, cara. É uma comunhão de coisas. Porque ali ele entra num ponto que é espiritual, né? Que aí ele tem a fé, ele tem a religião, e por isso ele tem um pouco de força, eu acho, além do visível
para isso, mas se ele continuasse, por exemplo, frequentando a igreja e indo naqueles mesmos lugares, por exemplo, acho que ele não iria. Então, acho que é a junção do negócio, que entra no que a gente estava falando, que é da beleza externa, da externa, é a escolha espiritual e a escolha física mesmo. Não, cara, se eu não quero mais isso, eu não posso mais ir lá, eu tenho que ir para um outro lugar. E aí, para isso, cara, é difícil, porque é difícil você deixar... Tem muita gente que tem que deixar tudo para trás. Porque às vezes o cara, ele não... Nada do que ele vive hoje é o que ele quer. Mas é difícil, mas o ser humano tem uma capacidade incrível de tornar tudo isso possível. Tem. Né? E quando feito com método adequado, acompanhamento adequado e com as escolhas adequadas, é perfeitamente possível tornar viável essas mudanças. Não, é sempre possível, né? Enquanto o cara estiver vivo, a mudança, ela é possível. Por mais difícil que seja, é sempre possível. Sim. Porque o ser humano, ele tem uma coisa... Eu falo isso porque, cara, minha vida hoje, por exemplo, eu vou pra academia 9 horas, 9h30 da noite. E eu falei a vida inteira que eu não tinha a mínima condição de ir esse horário pra academia. E isso entrou tanto no meu estilo de vida que eu tentei ir na academia de tarde esses dias, não consegui. Terrível. Porque eu falei a vida inteira que eu não tinha condição de trabalhar o dia todo e ir na academia 9 horas da Wellington, noite. temos 2 minutos. Eu quero te fazer 2 perguntas. Tá. Primeira pergunta, o que você acha sobre o coaching que não tem especialização em psicologia e mexer com o psicológico das pessoas para fazer mudança de vida? E a segunda pergunta, quando é apropriado a pessoa fazer uma hipnoterapia? Foi lá na hipnose agora. Bem, como eu estava dizendo aqui, o trabalho de um psicólogo é muito sério, porque trabalhar com saúde mental é muito sério e muito profundo. É como eu falei aqui, é fazer uma alteração biológica, é mexer com neurocircuitos, né, circuitos cerebrais dentro de você. Então, o que eu digo para a pessoa, não entregue o teu sistema nervoso central, o seu cérebro, a sua saúde mental nas mãos de qualquer profissional aventureiro por aí. Então, procure um psicólogo graduado em psicologia, cheque o número do CRP dele, para ver se ele realmente é inscrito dentro de um conselho de psicologia, né? E se ele realmente tem a capacidade para prestar aquele atendimento que você busca. Com saúde mental não se brinca, porque assim como você não escolhe fazer uma cirurgia de um câncer com qualquer açougueiro por aí na rua, você vai escolher alguém habilitado em medicina e especializado nisso. Chega lá em casa, lá eu quebro essa pra você, Tony. Cirurgia é a mesma coisa. Você não vai com qualquer pessoa, você vai procurar um profissional, porque você tem que cuidar da sua saúde mental, que é um dos bens mais valiosos que você tem na sua vida. Qual a outra pergunta? Qual o momento da pessoa ou não tem uma validade ou tem uma hipnoterapia? Existe um momento nos traumas das pessoas que a hipnoterapia ela vai trazer benefício? Eu tenho medo, hein? Pra Olha, ser sincero. Isso depende da avaliação e de cada caso, né? Tem pessoas ali que durante a psicoterapia, a gente trabalha com várias técnicas. Às vezes tem técnicas que você vê que não está surtindo resultado com a pessoa. Então você oferece para a pessoa, né? Olha, tem a hipnoterapia, né? Então, a hipnoterapia é mais uma ferramenta que a gente pode trabalhar algumas questões. Essa daqui que algumas outras técnicas não se atingem o objetivo. Então, a hipnoterapia a gente pode experimentar. Muito bom. E há estudos que psicoterapia aliada à hipnose tem efeitos melhores do que numa psicoterapia sem hipnose também. Que legal isso. Wellington, contato no Instagram tem? Sim. É o El Psicólogo. Well Psicólogo. Instagram. Show. A gente vai deixar também na descrição. Show de bola. Wellington, foi muito bom. Muito top. Esse bate-papo, cara, olha, foi super bacana. Esperamos convidá-lo novamente e esperamos que você aceite também, porque, cara, pode psicologia discutir religião. Não, cara, que eu acho legal, cara, Bem, de verdade. Religião também é um fenômeno psicológico. Isso é muito legal. Também. Gente, muito obrigado por assistir, por acompanhar a entrevista. Curte, compartilha, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho para quando tiver mais vídeos. Muito obrigado. Show. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Everton. Também agradeço a vocês. Grande abraço, pessoal. Sem deixar de fortalecer aquele abraço do nosso patrocinador,
Mona Lisa Beauty Lounge, que agora é Be For Us. Esperamos vocês na casa nova, pessoal. Grande beijo, grande abraço. Fomos!